Você que está aqui, pegue a sua Bíblia, na sua casa, pegue também a sua Bíblia, as suas anotações. Eu quero dar continuidade, meus amigos, na série de mensagens que nós começamos, dando sentido à vida. Vocês estão acompanhando esta série de mensagens? Que legal. Eu quero dar continuidade a esta série de mensagens, dando sentido à vida. No primeiro tema, eu falei sobre um personagem chamado Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias. Falei sobre este personagem bíblico, homem de Deus. Depois, no segundo tema, eu falei sobre sonhos. Falei sobre a vida de Abraão. E hoje nós vamos ver um outro homem do Novo Testamento. E eu queria convidar vocês a abrirem o texto, as Escrituras, o Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Abra comigo. E nós vamos ler o versículo 15 ao versículo 17. Versículo 15 ao versículo 17. Eu quero ler esse trecho com vocês. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Amém? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Que o Senhor trate conosco nesta manhã. Nós estamos abertos e disponíveis para ouvirmos aquilo que o Senhor quer revelar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, meus amigos, o que você faria se você tivesse apenas 30 dias de vida? O que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias de vida? Você já pensou nisso? Normalmente, como eu já mencionei na minha primeira ministração, normalmente pacientes que estão à beira da morte têm duas reações. A primeira reação é uma reação de revolta contra Deus e contra tudo. As pessoas têm pânico, entram num desespero e com isso acabam apressando a própria morte. Mas a outra reação é diferente. Algumas pessoas, diante da morte, têm um despertar novo da vida. Essas pessoas, elas lutam e elas vivem os seus últimos dias da melhor maneira. Então, diante disso, eu pergunto para vocês que estão aqui nesse auditório e para você que está na sua casa, por que não poderíamos buscar uma maneira mais brilhante e extraordinária de viver, tendo mais qualidade de vida? Por que nós não poderíamos viver como se estivéssemos nos nossos últimos 30 dias de vida? Para a nossa reflexão, hoje eu quero conversar com vocês sobre o amor. Aprendendo a amar. Amar completamente. E nós damos sentido à vida quando nós aprendemos a amar completamente.
E é isso que eu quero conversar com vocês à luz desse texto de João, no capítulo 21. Amém, irmãos? Você está preparado para aquilo que Deus vai falar ao seu coração? Deus vai falar poderosamente nesta manhã e ao seu coração também. Amém, queridos? Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho a resposta difícil. Você realmente ama aquela pessoa que você diz que ama? Você ama aquela pessoa que você diz que realmente ama? Essa pergunta para mim é difícil. Você ama completamente o seu cônjuge? Você ama completamente o seu marido? Sua esposa? Você ama completamente os seus amigos? Os seus filhos? Você ama completamente a igreja que Deus colocou você e a sua família? Você ama? E mais, você ama completamente a Deus? Você ama completamente a Deus? Gente, quantas vezes nós pensamos e temos uma ideia de que nós amamos de maneira total, ampla e completa, e isso não é uma verdade. Quantas vezes? Quando é que uma pessoa ama completamente? Quando é que uma pessoa ama completamente? É quando ela é capaz de dar a vida pelo outro. Isso é amar completamente. E olha, se você que está aqui nesse auditório e nessa transmissão não entender esta verdade, você vai ter um conceito errado sobre o amor. Porque o amor completo, o amor perfeito, que vem do coração de Deus para nós, é o amor de entrega, é o amor de doação, é o amor de oferta, é o amor que não espera absolutamente nada em troca. Gente, e como é difícil a gente amar assim. Como é difícil. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, Deus nos amou sem esperar que o amássemos. Ele nos amou primeiro, Ele amou você, Ele amou o ladrão da cruz. Ele amou Zaqueu, o ladrão que morava em Jericó. Ele amou os pobres, os necessitados. Jesus amou homens importantes. Jesus amou as crianças, os jovens, os adultos, os velhos. Homens, mulheres, todo tipo de gente. E o amor de Deus é o amor que doa. Amigos, amar é doar-se de coração. Será que você pode repetir isso comigo nesta manhã? Todos juntos? Você que me acompanha também, vamos todos juntos? Vamos lá? Amar é doar-se de coração. Mais uma vez. De coração. Agora, você ama completamente a Jesus? E é isso que eu queria pensar com vocês nesta manhã. Você ama completamente a Jesus? Então, eu quero deixar com vocês 3 desafios e 3 reflexões importantes nesta manhã sobre o que é que significa este amar completamente a Jesus. Se você quiser anotar, anote. Primeiro, para amar completamente a Jesus, é preciso conhecer-se a si mesmo. Para amar completamente a Jesus, é preciso conhecer-se a si mesmo. Gente, amar completamente é um grande desafio. E há uma história interessante no Novo Testamento de um homem que pensou que amava completamente. E o seu nome era Pedro, Simão Pedro. E a primeira coisa importante que eu percebo aqui, na vida deste homem, é que ele estava iludido sobre o amor que ele tinha por Jesus. É interessante que no final da última ceia, Jesus falava do que iria acontecer. Jesus estava dizendo que alguém iria o trair, estava dizendo o que iria acontecer, falou da sua morte. E aí
Logo, Pedro, ele faz uma declaração linda, mas absolutamente inconsequente. É impressionante. Porque Pedro diz o seguinte: olha, Senhor, todos aqui podem te negar, mas eu não. Eu estarei contigo. E dou a minha vida por você. Aí Jesus, Pedro, menos. Para, Pedro. Pedro para. Mais ou menos isso. É interessante isso. Eu vou dar a minha vida por você. Eu imagino Pedro, aquele homem forte, valente, decidido. Um homem firme de convicções, de princípios, e com toda a convicção. Ele chega diante de Jesus, e naquele momento da ceia ele diz: Mestre, eu não vou te deixar. Todos aqui podem te deixar, mas eu não deixo você não. Eu jamais vou te negar, eu nunca vou abandonar os teus caminhos. E aí eu fiquei pensando, queridos, eu fiquei imaginando o seguinte, pensando, refletindo, por que Pedro pensava que amava tanto Jesus assim? Por quê? Olha, talvez por Jesus o ter escolhido. Ele foi escolhido, ele deixou tudo. E ele seguiu a Jesus. Pedro fazia parte do grupo dos 3 amigos íntimos de Jesus. Vocês lembram o nome dos 3? Pedro, Tiago e João. Ele fazia parte dessa turma, dos mais íntimos, que subiram no Monte da Transfiguração. Jesus curou a sogra de Pedro. Dizem as más línguas, vocês já sabem, que foi por isso que ele negou Jesus. As más línguas dizem, né? Mas enfim, não está escrito isso não. Pedro foi aquele homem que andou sobre as águas. Pedro foi aquele homem, foi o primeiro a confessar a identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro. Pedro era líder por natureza, gente. E ele foi aquele homem corajoso que cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus. Gente, esse era Pedro. Então, talvez por isso, Pedro pensasse o seguinte: eu amo esse Jesus. Eu deixei tudo por ele. Eu faço tudo por esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Mas aqui, amigos queridos, aqui há um grande engano. Há um engano. Será que realmente nós amamos a Jesus? Jesus disse que aqueles que me amam fazem a minha vontade, ouvem as minhas palavras e as praticam. Declaração de Jesus. Sabe qual é uma causa de fracasso na vida? Sabe qual é, meus queridos? Olha, é quando nós não reconhecemos o quanto nós somos limitados. O quanto nós somos pequenos e frágeis. Talvez você não ame tanto a Jesus como você pensa que ama. Talvez você não ame tanto a Deus como você imagina, como você gostaria. Talvez você não entregasse a sua vida como Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista, quando questionado sobre a sua fé, ele não negou e ele reafirmou o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E então ele foi sacrificado e foi morto por causa do nome de Jesus. Talvez, meus irmãos, nós não tenhamos a mesma coragem de jovens na China hoje que estão dando as suas vidas pela causa do Evangelho, estão sendo perseguidos. Talvez a gente não tenha a mesma coragem dos crentes do norte da Índia, que tem as suas igrejas queimadas e as suas famílias perseguidas por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, eu fico pensando, quando eu olho tudo isso acontecendo, eu fico pensando, será que realmente nós amamos a Jesus o tanto que a gente diz que ama? Será que você ama a Jesus? Será que nós amamos ao Senhor completamente?
Gente, é fácil ir à igreja. É simples. É fácil se juntar à multidão, levantar as mãos, cantar, adorar a Deus, ter uma Bíblia e poder abri-la. Isso é simples. Mas o que é difícil? Difícil é obedecer. Difícil é renunciar. Difícil é dizer não ao pecado. Difícil é dizer: eu prefiro o Senhor do que a minha própria vontade. Isso é complexo. E olha, e é justamente aí, meus irmãos queridos, é justamente nesse momento que nós vamos ver se realmente nós amamos o Senhor. É neste momento. Sabe, queridos, Pedro teve uma das maiores decepções da sua vida. Sim. E você sabe com quem é que mais nós nos decepcionamos? Você sabe? Você sabe? Não é com os outros, não. Não. Nós nos decepcionamos com nós mesmos. E como isso é tão triste, tão triste. Olha, a gente vê aqui nessa história que Pedro começa a trilhar um caminho perigoso, um caminho de queda, gente. Um caminho de queda. Ele começou com soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E a altivez do coração, a queda. A Bíblia diz que Deus se opõe, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. E quando uma pessoa está cheia de orgulho, cheia de vaidade, ela está pronta para cair. Está a um passo da queda. Nós precisamos nessa manhã reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas características pessoais, os nossos pecados, para então poder amar completamente a Jesus. A segunda coisa que eu deixo para o seu coração, anote aí. Para amar completamente a Jesus. Quantos querem amar completamente a Jesus aqui? Deixa eu ver, levante a sua mão. Que bom. Para amar completamente a Jesus, é preciso ter um compromisso com Ele. Será que você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Para amar a Jesus, vamos lá, queridos. Para amar a Jesus, é preciso ter o quê? Um compromisso com Ele. Amar a Jesus é ter um compromisso total com Ele. Mas há muitas pessoas que não querem isso. A Bíblia mostra que Pedro começou a deixar de orar. Olha o perigo aqui, gente. Certa vez, quando convocado pelo Senhor naquele grupo dos 3, Jesus vê que Pedro não ora, Pedro não vigia, Pedro agora está dormindo. E aí Pedro, então, passou a seguir Jesus de longe. E quanta gente assim, seguindo Jesus de longe, apenas como um crente eletrônico, na internet, ou até mesmo na televisão, mas sem igreja, sem compromisso com nada, sem compromisso com o reino, sem ministério, sem os seus irmãos de comunhão. Isso, gente, isso é seguir a Jesus de longe. Pedro agora está prestes a cair. Um passo da queda. Um passo da queda. E como agora um último movimento, sabe o que acontece? Pedro vai para a roda dos escarnecedores, gente. Quando Jesus é preso, o que acontece? Pedro tem medo e ele se esconde aonde? No meio dos ímpios. Aí uma criada, ela reconhece Pedro, e ela diz assim, esse homem era um deles. E qual foi a resposta dele? Não, eu não sou um deles não. Passou um tempo, vem um outro homem e disse a mesma coisa. Este homem estava com Jesus. E o que é que Pedro diz? Não, eu não conheço esse tal de Jesus. E aí pela terceira vez, um outro homem diz, você estava com ele. E Pedro mais uma vez, ele diz assim, eu nem sei do que é que você está falando. O que é que você está falando? É um engano. E a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, 3 vezes, o que aconteceu, irmãos? O galo cantou, e aí caiu a ficha para Pedro da besteira que ele havia cometido. Tamanho da besteira que ele cometeu. E naquela hora,
Naquele momento, eles estavam em torno de uma fogueira. Anote isso, porque isso tem um sentido no final. Eles estavam em torno de uma fogueira. Guarda isso, porque no final você vai ver um sentido nesse momento. Gente, naquele momento, naquela noite fatídica, Pedro se decepciona com ele mesmo. Aquele homem, todo metido, todo fortão, cheio de convicções, que jurava amizade, que jurava parceria, jurava fidelidade. Gente, agora negou 3 vezes. E é neste momento que Jesus olha para Pedro. O que Jesus fez? Olhou para Pedro. E quando Pedro, ele viu os olhos de Jesus, ele começou a chorar. Olha, aquele olhar foi uma pregação, gente. Foi uma pregação porque mexeu com o coração de Pedro. Eu ouso dizer o seguinte, que o maior sermão sem palavras, veja, o maior sermão sem palavras foi o sermão dos olhos de Jesus. Isso não é um sermão. Os olhos de Jesus. O maior sermão sem palavras da história foi o sermão dos olhos de Jesus. Como quem estivesse dizendo o seguinte: Pedro, 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 você não é quem você pensa que é, Pedro. Pedro, você me jurou tanta coisa, você me jurou amizade, amor, fidelidade, parceria, e você falhou. Pedro, você jurou por mim, mas você não conseguiu. Você jurou morrer por mim e não conseguiu. Ah, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Eu não sei se vocês aqui já tiveram um tempo assim, um choro sentido de amargura, que corrói o coração, que faz você soluçar e você se prostra. Já aconteceu isso com vocês ou não? Já aconteceu com você aí na sua casa? Este choro, Pedro chorou assim. E sabe o que isso tem a ver com a nossa vida, meus irmãos? Assim como Pedro, todos nós aqui estamos a um passo da queda. Assim como Pedro, eu e você estamos a um passo da queda. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Vamos repetir isso todos juntos, queridos? Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Pois é, porque eu e você somos tão pequenos. Nós somos tão parecidos com Pedro, não se iluda. Nós não somos melhores do que Pedro não, viu? Nós somos muito parecidos com ele. Nós também gostamos de seguir a Jesus de longe, tantas vezes. Nós temos um coração fechado, um coração orgulhoso, soberbo. Nós também muitas vezes deixamos de orar e vigiar. É verdade ou não, irmãos? Pois é. Quantas vezes nós damos lugar ao diabo? Quantas vezes nós sentamos na roda dos escarnecedores? Quantas vezes? Quantas vezes nós ficamos tão próximo, tão perto da queda? Quantas vezes? E aí eu pergunto mais uma vez, será que nós realmente amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus? Será que você realmente está disposto a dar a sua vida pelo Senhor? A morrer por Ele? Olha, se alguém hoje, ao sair daqui desse auditório, ou você da sua casa, alguém colocar uma arma na sua cabeça e dizer o seguinte: ou você nega Cristo ou você morre, o que é que você faria? Você reafirmaria a sua fé? Se alguém sequestrasse o seu filho e dissesse: olha, você só terá o teu filho de volta se você negar a Jesus. Pergunta a você, você negaria? O que é que você faria? Gente, então nós estamos tão próximos, tão perto da queda, gente. Mas nós precisamos firmar um compromisso hoje real com o Senhor. Quantos querem ter um compromisso real com Cristo aqui nessa manhã? Digam amém. Estamos dispostos a ir até as últimas consequências. Porque se você, meu irmão e minha irmã, se você se propor
a ir até as últimas consequências. Você até pode ser um homem, como foi Pedro nesse momento da vida dele, mesquinho, orgulhoso, mas você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí você vai poder amar o Senhor completamente. Amém, queridos? Terceiro, anote. Terceiro. Quer amar o Senhor completamente? Para amar completamente Jesus, é preciso não olhar atrás. Acho que você pode repetir comigo. Vamos lá? Vamos todos juntos, queridos? Você que está na sua casa, repita com a gente aqui. Vamos lá. Para amar completamente Jesus, é preciso não olhar atrás. Veja que em meio ao choro, Pedro perdeu o rumo. Ele ficou mal, hein, gente? Ficou deprimido, ficou desolado. Mas, aí no versículo 3, diz que Pedro, do mesmo capítulo 21, que nós lemos aqui, no versículo 3, mostra que Pedro resolveu tomar a pior decisão. Ele voltou a ser pescador. Gente do céu! Pedro abandonou aquele convite de Jesus de ser um pescador do quê, irmãos? Um pescador de homens. E agora ele abandona esse convite. Você pode depois ler lá em Mateus, no capítulo 4. E qual foi o convite de Jesus? E agora ele volta à sua velha profissão. Gente! E o pior, sabe o que foi? Que ele não foi sozinho, ele arrastou turma com ele. Ah, meus amigos, ele arrastou outras pessoas. Vou dizer para vocês que o líder, presta atenção, você que é líder, você que está me assistindo, líder, e vocês aqui, o líder mal preparado influencia negativamente a vida das pessoas. Líder mal preparado vai influenciar negativamente a vida das pessoas. Pedro era líder, e ele influenciou negativamente a vida dos seus companheiros, dos outros discípulos. Pedro voltou ao passado. E sabe o que aconteceu no primeiro dia que ele foi pescar? Ele que era todo bom, preparado para pesca. Ele era um homem, um pescador experiente. Ele não pescou um peixe sequer. Não conseguiu. Aí você pergunta, mas como assim? Por que isso aconteceu? Olha, gente, porque sem a bênção de Deus não tem peixe na vida. Sem a bênção de Deus não tem peixe na tua casa. Sem a bênção de Deus não tem peixe nos teus negócios. Não tem jeito, temos que ter a bênção de Deus. A aprovação, a bênção de Deus é a aprovação de Deus. É o carimbo de aprovação de Deus. Se não tiver, esquece, não dá peixe. Você pode ter a maior capacidade, ser eloquente, você pode ser experiente, você pode ter muita capacidade pessoal, mas não tem peixe. Porque sem a bênção de Deus, não tem peixe na sua vida. Posso ouvir um amenzinho aí? Para ficar mais animadinho aqui? Meus queridos. E aí, quando eles estavam no meio do lago, lá estavam tentando pescar, não conseguiram nada. De repente, eles ouvem um homem na praia gritando, joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado. Aí eles olharam. Quem que esse maluco está gritando aí na praia? Falando com a gente, nós somos experiência. Não deu certo hoje, algum problema está dando. Esse camarada não sabe o que ele está falando. Joga a rede para o outro lado. Aquela voz continuou. E eles pensaram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente não tem nada a perder, estamos aqui. Não tem mais nada a perder. Então, quem sabe esse doido que está falando aí tem razão. E o que eles fizeram, gente? Jogaram a rede para o outro lado. E quando eles levantaram, o que aconteceu? Teve peixe. Teve peixe. Eles pegaram 153 grandes peixes. E aí, quando Pedro vê um negócio desse, ele tem um estalo, gente. Ele pensou o seguinte, peraí um pouquinho só, peraí. Só existe uma pessoa que pode fazer um negócio desse. Só há uma pessoa. Quem? Jesus. Jesus. E aí Pedro, ele era todo afoito, né?
desesperado. Ele era um homem assim, e ele não espera que o barco chegue até a praia, ele vai nadando mesmo até Jesus. Esse era Pedro. E quando Pedro chega, o que é que havia na praia? Uma fogueira. Lembra que eu falei para vocês da fogueira? É impressionante como é que Deus trabalha, gente, com a nossa memória. Havia uma fogueira no dia da negação. E agora tem uma fogueira no dia do reencontro. Interessante essa figura. Aquele homem que pensava que amava Jesus completamente, que declarou que nunca o negaria, agora tem um encontro com o Mestre, e numa fogueira. Que interessante. Eu fico pensando na vergonha de Pedro, quando ele se depara com aquela situação, encontra com o Mestre, a vergonha que ele devia estar. Ele que prometeu tanta coisa boa para Jesus, fidelidade, mas traiu, negou 3 vezes. Mas então, naquele momento, gente, naquele momento, Jesus decide ensinar a Pedro sobre o amor verdadeiro. Você vê que Jesus não pega Pedro com punição, com grito. É interessante isso. Mas Jesus pega Pedro por uma conversa. Meus irmãos. E ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Eu queria só destacar aqui, é importante ressaltar que o Novo Testamento foi escrito em grego. E na língua grega, há 3 palavras para amor. Vocês já sabem: eros, filéu e ágape. Vamos repetir essas 3 palavras para amor no grego? Vamos lá. Eros, filéu e... Mais uma vez, você que está aí também na sua casa. Vamos lá, repitam com a gente aqui, vamos lá. Eros, filéu e ágape. O amor eros é um amor erótico, físico, de um homem para uma mulher. O filéu é o amor de um amigo. E o ágape é o amor incondicional, o amor de Deus. Então, nesse texto aqui, olhando para o original, gente, isso é muito importante você ter um entendimento correto do texto. Jesus pergunta para Pedro, primeira vez: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. Jesus insiste na segunda pergunta: Pedro, você me ágape? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. E aí a terceira pergunta, Jesus muda. Jesus pergunta: Pedro, você me filéu? E ele disse: sim, tu sabes que eu te filéu. Agora veja que interessante. Agora Pedro foi honesto com Jesus e ele disse toda a verdade. E eu fico pensando quantas mentiras nós falamos para Deus quando nós cantamos, por exemplo. Quantas mentiras, meus queridos. Quantas vezes nós declaramos que amamos a Deus, que desejamos ao Senhor, e que Ele é a pessoa essencial na nossa vida, que Ele é o mais importante, mas nós não abrimos mão do nosso egoísmo e nem do nosso orgulho. Quantas e quantas vezes. Mas Pedro, meus irmãos, foi muito sincero. E ele disse: Senhor, eu não consigo te amar com ágape, eu apenas te amo com filéu. Senhor, eu não fui fiel como eu prometi. Senhor, eu reconheço que eu não te amo como o Senhor merece. Em outras palavras, era isso que Pedro estava dizendo para Jesus. E aí Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Aí você pergunta para mim: mas como é que Jesus vai fazer um negócio desse? Confiar um ministério, uma missão, para alguém que não o ama completamente? Como é que Jesus vai fazer um negócio desse? Como é que ele entrega uma missão como essa para alguém que não o ama? Mas, meus irmãos, Jesus entregou uma missão a Pedro, porque agora Pedro era honesto, porque ele reconheceu e ele sabia das suas fraquezas, porque ele não era mais aquele homem bruto, arrogante. A vida o ensinou e a lição foi aprendida. Glória a Deus por isso.
Jesus estava dizendo: Pedro, você aprendeu o que é o amor? Você aprendeu, Pedro, o que é amar de verdade? Pedro, eu me doei por você na cruz, Pedro. Eu entreguei a minha vida. E nesta hora, meus irmãos queridos, o Deus da restauração nos ensina a amar. Glória a Deus por isso. Nos ensina, o Deus da restauração nos ensina a amar aquelas pessoas até mesmo quando nós não sabemos. Ou quando já não existe mais amor. Esse Deus da restauração nos ensina a amar. Você pode dizer um glória a Deus nesta manhã? Olha, que maravilhoso. Só Deus ensina o amor, gente. É só Ele, só Ele. Só Deus faz você amar completamente. Só Deus pode restaurar esse amor que você perdeu pela tua mulher. Só Deus pode restaurar completamente esse amor que você perdeu pelo teu marido. Só Deus pode restaurar este amor que você perdeu pelos teus filhos, pelos teus amigos, pela igreja que Deus te colocou. Só Deus pode restaurar este amor. Só Deus pode restaurar o amor completamente. Você crê nisso? Gente, e é por isso, foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele foi restaurado. O que Deus quer de nós, eu encerro aqui com vocês para nós orarmos sobre esse tema nesta manhã. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de mim e de você, sabe o que é? Sinceridade. Deus espera de você coração quebrantado, coração verdadeiro. Deus não está esperando de você perfeição alguma. O que Deus espera é sinceridade, é verdade, é coração aberto, sem orgulho, sem arrogância, sem pretensão. Deus espera que sejamos sinceros e que tenhamos um coração aberto, capaz de dizer o seguinte: Senhor, nesta manhã eu quero aprender o amor. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso hoje na minha vida, na minha família, na minha casa. Senhor, hoje eu quero confessar a fragilidade do meu amor por Ti. É tão pequeno. Esse é um tempo, esta manhã, queridos, é uma manhã de acertos, de encontros. Glória a Deus por isso. Confesse hoje, você, a imperfeição do seu amor. E permita que Ele te restaure. O Senhor vai te restaurar com a mesma graça e com a mesma misericórdia que o Senhor alcançou. Pedro, esta mesma graça, esta mesma misericórdia vai alcançar hoje a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode renovar o amor para que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Ah, meus queridos, como eu desejo isso para a minha vida, como eu quero isso para a minha vida. E a partir desse amor pelo Senhor, nós poderemos amar também o outro, amar o próximo, amar as pessoas que estão à minha volta, que estão à nossa volta. Então, gente, eu concluo dizendo que nós damos sentido à vida. Nós damos sentido à vida quando nós aprendemos a amar completamente. E é isso que o Senhor quer fazer nesta manhã, nos ensinar a amar. Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração. E ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, nesta manhã, a nossa oração é: Pai, ensina-nos a amar. Você pode levantar suas duas mãos aos céus aí? Nós vamos cantar aqui, mas antes da gente cantar, levante as suas duas mãos e faça esta oração. Você que está na sua casa, levante as suas duas mãos também com a gente. E diga: Pai, ensina-me a amar. Eu sou tão frágil. Ensina-me a amar. Vá levantando a sua voz e vá dizendo com as tuas próprias palavras: Pai, ensina-me a amar. Glória a Deus, glória a Deus. Vá dizendo ao Senhor: a minha cruz e meu pecado Jesus levou. Não há mais temor, me coroou com salvação. Que doce som, eterna canção. E a minha cruz e o meu pecado Jesus levou. Não há mais temor, me curou
com salvação. Que doce som e eterna canção. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Cante, igreja, vamos lá. E graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não